Meu nome é Eduardo Minariga, eu sou membro da Igreja da Vila Planalto, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tenho 56 anos e fui convidado pelo programa Testemunho Vivo para falar a respeito da minha conversão, da minha vinda para a igreja. E então, dessa forma eu vou contar desde quando eu era pequeno, né? A gente é criado assim num preceito cristão, mas de uma forma diferente, né? A minha família, nós éramos católicos, né? Então, assim, eu nunca dei muita importância, né? Para o relacionamento com Deus, para a igreja, mas desde pequeno, desde guri mesmo, de criancinha, a gente vê que Deus, ele age na vida da gente. E quando eu tinha 6 anos, eu pude, assim, viver o meu primeiro milagre da minha vida, né? Que são muitos. Então, eu era um menino muito arteiro e certo dia minha mãe pediu para eu ir no Mercadão Municipal. Eu morava ali perto, ali na Calógeras, com a 15 de novembro. Meu pai era comerciante e é japonês, que ele veio inclusive no primeiro navio de imigrantes em 1914 para o Brasil. E nessa ocasião minha mãe falou para mim: olha, você vai até o Mercadão, mas você não atravessa a rua. Mas criança sabe como que é. Na frente do Mercadão tinha uma pracinha, onde hoje é a Praça dos Índios. Naquela época já tinha algum movimento a respeito desse tipo de comércio. E foi a mesma coisa de ela falar, vá na pracinha, né? E aí eu fiz o que ela havia pedido no mercado e resolvi dar uma voltinha para olhar os índios. Eu gostava de olhar aqueles arco e flecha, aquelas paramentalhas todas ali. E resolvi sair correndo para atravessar a rua. Só que eu olhei só para um lado, esqueci de olhar para o outro. E naquela época tinha aqueles jipes da Toyota, o cara bateu em mim, eu caí entre os eixos, aí ele saiu, arrastou um pouco, mas eu consegui levantar e sair correndo. Imagina, uma criança, né, com susto, né, foi uma pancada que eu tomei, e foi aquela correria, né, e a japonesada lá, tudo conhecia meu pai, né, porque meu pai era um comerciante muito conhecido, e saiu tudo correndo, eu pega daqui, para, segura, eu saí tudo ralado, e corri muito. Aí perto da minha casa, bem em frente da igreja da Matriz Santo Antônio, tinha uma conhecida nossa chamada Dona Irene, que era avó de um amigo meu, e lá eu me escondi, com medo, né? Eu falei, agora eu tô lascado, né? Minha mãe vai me pegar e eu vou sofrer as consequências. Mas ela veio, me acolheu, me levou para casa, aí cuidou de todos os ferimentos, né, que foram bastante, né, e eu acabei depois, né, sendo corrigido por ela, né, depois que eu estava bom, já achei que tinha passado, mas nós tivemos uma conversa bem séria, eu e minha mãe, mas foi uma coisa impressionante, porque eu digo que pela velocidade que o carro me bateu, assim, era muita chance de eu ter morrido naquele dia. Mas naquele momento eu acho que meu anjo da guarda começou a descobrir, né? o trabalho que ele ia ter durante todo o trajeto da minha vida. E assim seguiu. Nós moramos ali muitos anos e o meu pai é japonês, né? Então ele no Japão, a religião shintoísta, o budismo é muito forte. E meu pai veio com esse conhecimento dessa religião, mas ele não obrigava a gente a seguir. Então nós acompanhávamos nossa mãe na igreja católica, que era bem em frente da minha casa, era só atravessar Calógeras e ali a gente participava das missas na igreja. Mas em 1970, meu pai retornou para o Japão para ver os irmãos,
as pessoas que lá moravam, os parentes dele, os sobrinhos. E para nossa surpresa, ele voltou de lá com uma Bíblia, toda escrita em Nihongo, toda em japonês. E ele voltou falando que nós havíamos que batizar numa outra igreja, que na realidade ele havia conhecido a Jesus Cristo e aqueles ornamentos, aquelas coisas que tinha dentro da minha casa, parecia um santuário, né, que é onde a gente depositava as comidas todo dia primeiro, ligava incenso. Ele mandou recolher tudo aquilo, colocou numa caixa e mandou embora aquilo para os meus outros irmãos que moravam em São Paulo. Então assim, a gente ficou sem entender e aí nós fomos para uma igreja na rua Kaseki, aqui no bairro São Francisco, que ela chama Iesu no Mitama Kyokai, que é mais ou menos assim, né? Jesus volta para casa, é mais ou menos a tradução disso aí. Mas na época a gente não sabia nada, nós descemos as águas do batismo e era muito engraçado porque o pastor era japonês, então a maioria dos frequentadores eram japoneses. E a gente ia lá e não entendia nada, né? Porque eu não sabia nada de japonês naquela época, ninguém, meus irmãos. Então a gente ia lá, sentava lá, ficava mais preocupado na hora da comidinha, que tinha muita comidinha japonesa, mandioca, aquelas coisas gostosinhas. Então acabava o culto, a gente ia lá comer. Mas meu pai falava assim, ó, você fala iru, 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 e a gente orava assim, iru, iru. E onde eu perguntei ao meu pai, eu falei, pai, o que é iru? Aí ele falou, não, é ariruia, né? Daí eu descobri que era para a gente ficar falando aleluia, 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 mas como o japonês não fala L, ariruia, ariruia, depois ficou ariru, iru, e assim era a nossa oração. Nós abaixava a cabeça lá e o pastor orava no ariru, iru, 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 e assim foi. E logo em seguida eu fui morar em São Paulo. Um primo do meu pai, né, que era um primo indireto meu, ele era pastor lá. E ele me convidou para ir na igreja, conhecer essa igreja em São Paulo, onde era a matriz, só que eu sempre enrolava para lá, para cá, eu vou para lá, vou para cá, e acabei não indo. E meu pai teve um AVC em 88, quando eu retornei para Campo Grande, para cuidar dele, né? Eu estava lá em São Paulo trabalhando com projetos de ir embora para o Japão. E eu não fui. Voltei para Campo Grande. E nessa época foi quando eu entrei na polícia. Em 1984, eu fui convidado a trabalhar na polícia e de lá seguiram os anos nessa profissão. E assim, durante todo o trajeto da minha vida na polícia, eu fui baleado, fui esfaqueado, sofri acidente, inclusive a minha deficiência visual foi por conta de um acidente de trabalho, de uma operação que nós somos, e eu sofri uma agressão e acabei ficando com um descolamento de retina, e isso se estendeu hoje, né, para cegueira total. Hoje eu estou totalmente cego, não enxergo nada. Mas assim, em todo tempo você percebe que Deus está agindo na sua vida, de toda forma. Por mais teimoso que você seja, que você eu acredito em Deus, mas não basta, isso não basta. Hoje eu compreendo perfeitamente que Deus, ele fala, ele insiste, ele é como diz aquela parábola das 99 ovelhas, né? Que se uma sair fora, ele vai atrás, ele deixa aquelas que estão quietinhas ali no aprisco e ele vai atrás daquela. E eu sempre fui uma ovelha daquelas teimosas, que estava nos barrancos da vida, por aí, e testando, né? Me arriscando, colocando a minha profissão acima de todas as coisas. Então, até hoje eu entendo que de uma forma idólatra, né? Eu achava que aquele pequeno poder, né? Que você poder gerir sobre muitas situações da vida das outras pessoas era o que bastava. Eu era o policial e eu podia fazer acontecer, usar todos os recursos imagináveis para que a lei fosse cumprida. E na realidade
eu estava completamente errado, né? Fui descobrir depois de uma forma muito ruim. E com o passar do tempo, eu fui trabalhar em vários lugares e quando eu estava trabalhando no Garras, na Polícia Civil, havia um colega chamado Luiz Carlos, hoje ele é pastor da Igreja Batista, e ele sempre falava: Minardi, vamos lá para a igreja, né? Você precisa ouvir a voz de Jesus, né? Essa vida nossa, a gente precisa disso. E eu falava: tá bom, eu estou indo, tal. E ele me convidava para o culto, e ele ia para a direita, eu ia para a esquerda. Eu sempre arrumava uma desculpa, falava para ele que não, que é isso, que é aquilo, e acabei que, né, mais umas vezes eu fugia, e ele sempre insistindo comigo. Eu já até assim fui visitá-lo depois disso, né? Depois que eu me aposentei, já fui visitá-lo. Hoje ele é um pastor. E assim, mas a gente não reconhece essas ações de Deus na vida, porque infelizmente o mundo ele oferece muitas oportunidades, né? Então, e Satanás ele trabalha assim dentro da nossa vaidade, principalmente, né? Ele vai ali de forma personalizada. Ele tem um pecado para cada um, e aquele pecado que a gente acaricia, aquele pecado que você é mais fraco para você combater. E assim, eu gostava muito de trabalhar, eu não tinha tempo, então eu vivia assim, de uma forma totalmente dedicada ao meu trabalho. Mas eu imaginei muitas coisas na minha vida, né? Imaginei que eu poderia morrer, como muitas vezes eu passei por situações difíceis, e isso muitas vezes eu sei que foi pela misericórdia de Deus, né? E talvez pelo fato de eu precisar estar aqui testemunhando, Deus me conservou de várias maneiras, em muitas situações. E como eu falei, eu estava preparado para tudo nesse mundo, né? Um dia eu posso voltar para casa, outro dia eu posso não voltar. E aconteceu uma das piores coisas que eu não imaginava que ia acontecer na minha vida, né? Eu, num trabalho em Guarujá, eu fui preso, né? Acusado de um duplo homicídio. Eu fiquei 1 ano e 8 meses rodando nas penitenciárias em São Paulo. Então, assim, foi uma coisa que eu não imaginava que isso acontecesse, sem entender aquela situação, porque foi uma coisa muito inusitada na minha vida. Eu não estava preparado para aquilo, e aquilo se estendeu por 1, por 2, por 3 meses, e aquela situação, não, a gente vai provar o contrário, nós vamos sair. E aí essa história foi indo. Bom, eu fiquei preso num presídio, e lá eu tinha que mentir, porque se eu falasse que eu era policial, eu estava morto. Até que um dia descobriram que eu era um policial, e teve uma rebelião lá dentro do presídio. E por incrível que pareça, ao invés de ser transferido de lá para um presídio mais seguro, eu fui colocado na solitária. Lá eu fiquei durante 7 meses. Não tinha contato com o sol, com alimento, com ninguém. Na realidade, a gente ficava lá sem entender por quê também, né? Porque aquele sistema ali é um sistema de punição para as pessoas que cometem irregularidades dentro da cadeia. Então eles são punidos, né? É o sistema de RDD. E eu fui colocado naquele lugar sem entender por que também. E eu questionava muito, né? Eu falava assim, mas como assim esse Deus aí? E eu me lembro que no final de 2004, eu estava bem próximo da época de Natal, e assim, eu estava desesperado ali, né? Porque sem entender nada, e a gente mandando carta até para Conselho Nacional de Justiça, fazendo denúncia, mas não saía do lugar. Nada resolvia, era tudo negado. Desembargador, juiz, todo mundo negava nossos pedidos, e a gente ali. E chegou um dia que eu lembro que eu estava até com assim, uma ideação suicida mesmo, sabe? Falei, não tem por que eu estar aqui, não tem por que eu estar vivo.
Eu me lembro que lá nesse lugar a gente só conseguia se comunicar se você deitasse no chão e começasse a gritar por baixo da porta. E eu lembro que eu estava lá com esses pensamentos e eu escutei alguém chamando assim, sabe? Eu falei, ué. E eu deitei ali do lado ali e a pessoa que estava do lado, eu não sei quem é, eu não conheço, nunca vi, não sei o nome. Aí ele falou assim, olha, posso ler uma palavra para você? E eu lembro que ele leu algumas coisas ali, eu não me lembro bem o que era. E isso aí acalmou. Aí, assim, eu comecei a repensar sobre, eu falei, não, isso tudo deve ter alguma razão para isso aí, não é possível, a pessoa vai passar por isso. E foi muito interessante que eu fui transferido para um presídio de Tremembé, onde é um sistema que as pessoas trabalham durante o dia, totalmente diferente, trabalham, e lá eu conheci muitas pessoas, inclusive uma pessoa muito conhecida, que é aquele Cabo Bruno, que ele foi o chefe do Esquadrão da Morte, ele estava preso lá. E nessa época ele estava, tentando construir uma igreja. E de fato nós construímos uma igreja dentro desse presídio. E lá eu comecei a frequentar os cultos da Igreja Universal, da Igreja Adventista. Eu comecei tinha o pessoal do Centro Espírita, então a gente participava de todas essas coisas e assim, é um momento que trazia muita reflexão, muitas maneiras assim, de você evitar aquela coisa ruim, aquele pensamento ruim. Então isso foi uma das coisas que ajudou. E aí logo em seguida nós conseguimos uma intervenção do Conselho Nacional de Justiça e nós fomos colocados em liberdade. E eu retornei para Campo Grande. Mas nesse período eu fazia tratamento com a visão, então eu tinha já um déficit bem grande de visão, e pelo fato talvez de eu ter ficado lá todo esse tempo, a minha visão piorou completamente. Quando eu cheguei em Campo Grande, eu já estava bem ruim da visão. E aí a vida seguiu e foi um processo, sim, muito difícil, né? Então, chegou um tempo que eu achava que aquilo ali era o fim. Você está cego, eu fui aposentado, né, do meu trabalho, e que ali tinha coisa que podia acontecer pior para mim. Mas mesmo assim, eu tinha o costume de ouvir um programa do Alejandro Bulhões, e eu na época, eu não sabia nem que ele era da igreja adventista, nem nada. Era um programa chamado Louvor e Adoração. E eu ouvia muito aquilo, principalmente lá no presídio também eu cheguei a ouvir. E por incrível que pareça, eu gostava de ouvir, eu achava muito bacana a maneira que eles, assim, não entendia muita coisa, mas eu ouvia. Aí depois, numa certa situação da minha vida, eu estava morando sozinho num apartamento, assim, naquele estado profundo de depressão, e um dia, eu estava lá, largado na cama, parecia um bicho, um animal, assim, sem vontade nenhuma, né? Porque eu tinha perdido essa perspectiva, né? Vou fazer o quê? Não tem o que fazer, a gente tá nessa vida agora e cego ainda, o que vai acontecer na minha vida? E eu me lembro que um dia eu, revirando as caixas da minha mudança, eu recém tinha mudado para um apartamento, e para ter noção, fazia 2 meses que eu estava nesse apartamento, mas eu não havia nem mexido na mudança, assim, de tão desanimado que eu estava. E um certo dia, eu procurando um carregador de telefone, eu revirei as caixas e eu escutei uma voz, né? Eu falei, pronto, agora eu fiquei doido, né? Que eu estou escutando vozes e tal. Daí eu fiquei ouvindo, falei, não, mas isso aqui é aqui dentro de casa. Aí procurei para lá, aí abri o guarda-roupa lá nessas caixas onde tinha medido. Por incrível que pareça, o rádio tinha ligado. E era
Justamente ele estava sintonizado nesse programa, então era o pastor. Era num sábado, esse programa acontecia às 10 horas da manhã, e eu me lembro como se fosse hoje, eu comecei a ouvir aquela pregação, e o pastor ele pregou em cima de uma passagem que está em Marcos, capítulo 12, no versículo de 28 a 31, onde um escriba perguntou para Jesus, depois de muito eles tentarem acharem uma acusação para Jesus, ele perguntou, mestre, qual que é os maiores dos mandamentos? E Jesus respondeu, amará a Deus de todo o seu coração, amará ao teu próximo. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todo o seu coração, acima de tudo. O segundo mandamento, amará o teu próximo como a ti mesmo. E eu lembro que o pastor começou a discorrer sobre essa passagem. E ele dizia que desde quando a gente nasce, nós temos uma essência de Deus, que esse é o nosso tesouro, que até a criança quando nasce não sabe, mas ela já nasce com essa riqueza, e que a gente não conseguiria ser nada nesse mundo se a gente não tivesse amor próprio. Então, para você poder amar as pessoas, para você poder amar a sua vida, retornar, primeiro você tinha que valorizar a tua vida, tudo que Deus te dá e tudo. E aquilo eu comecei a prestar atenção, e aquilo foi mexendo comigo, e chegou um momento que eu tomei aquela decisão, falei, não, eu não vou ficar mais nesse lugar, não vou permanecer nessa situação. A partir de hoje eu vou mudar a minha vida, eu não quero mais essa vida, entendeu? Levantei, eu lembro que eu tinha um resquício de visão ainda, eu fui até o banheiro, e olhei para minha cara, aquela barba, aquele cabelo, parecia aquele urtigão lá do matagal lá, e eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Aquela cara de morto assim. Eu falei, não aceito mais isso não. Catei minhas coisas, eu lembro que eu chamei um táxi, fui lá para casa da minha mãe, e eu tomava remédio para dormir, para acordar, para dar risada, para chorar. Eu tomava 200 remédios lá. Eu tinha no psiquiatra e ele me passou um monte de remédio, nem sei para que. Eu cheguei para minha mãe e falei para ela em casa, falei que eu ia cortar o cabelo, fiz a barba. E ela ficou me olhando daquela forma, ela falou assim, meu filho, que bom, que você tal. Eu falei, mãe, eu encontrei o remédio que eu preciso tomar. Se chama vergonha na cara. Porque eu contei para ela tudo que tinha acontecido, e a partir daquele dia eu falei, não, minha vida não vai ser mais assim não. Não vai ser assim. Aí eu procurei o Instituto dos Cegos, e no Instituto dos Cegos eu fui aprender a ler braille, a viver novamente. Lá tem um ensino que é da atividade de vida diária, chamado AVD. Eu fui fazer isso aí, fui aprender a reviver novamente, buscar uma adaptação para a minha vida. E as coisas se seguiram. E aí eu conheci a Liz, Na época ela estava afastada da igreja, também adventista, e nós começamos a frequentar a igreja batista. Mas a gente, assim, eu lembro que ela me acompanhava nos cultos da igreja, mas ela não estava feliz ali. Aí um dia, conversando com ela falou assim, eu gostaria muito de voltar para a minha igreja de origem, que é a igreja adventista. Eu falei, olha, mas vamos lá então. Eu estou aqui na igreja batista porque é a igreja que eu conheço, a igreja que eu frequento. E eu me lembro que ela se emocionou demais, ela falou que a sensação é como se ela estivesse voltando para casa. E a partir daquele momento, nós começamos a frequentar a igreja, e lá nós reencontramos o irmão Moacir, e ele nos convidou para fazer parte de um pequeno grupo. E ali foi a minha caminhada, eu comecei a sentir aquela vontade mesmo, aquele desejo de conhecer esse Deus, de conhecer Jesus Cristo. E comecei a participar dos pequenos grupos. Eu tinha muita dificuldade com a questão do dízimo, muita dificuldade com
a questão do sábado, mas aos poucos Deus foi agindo na minha vida e eu fui começando a compreender, entender que amor é esse, porque esse sacrifício, né? Como que Deus envia o Filho dele aqui para esse mundo e a gente vai se apaixonando por isso. E você encontra o verdadeiro sentido da vida, né? Aquele vazio, aquelas coisas vão se sendo ocupadas por essas promessas, por esses ensinamentos, e não tem como viver de uma forma diferente. E aí eu achei que estava tudo certo, que as coisas na minha vida iam caminhar, que eu ia voltar a ser uma pessoa plenamente próspera, feliz. E em 2016 aconteceu uma coisa que novamente eu nunca tinha imaginado. Eu tinha um filho que ele morava no Japão, tinha 24 anos, e ele contraiu um linfoma, aquele câncer no sistema linfático. E infelizmente ele veio para o Brasil, ficou 40 dias conosco, nós lutando, procurando todos os recursos, muita oração, mas a vontade de Deus foi diferente do que nós pedimos. Eu me lembro que no dia que nós estávamos no hospital, ele passou mal numa quinta-feira. Eu havia ido na médica com ele no hospital e a médica foi bem sincera. Eu lembro que ela falou para ele que ia ser uma luta, se ele estava preparado, e ele disse para ela: não, eu não tenho medo, eu sei o que é isso. Já ele era um menino que lia muito, estudava muito, então ele já tinha pesquisado muito. Mas eu vi que ele ficou baqueado. E na sexta-feira nós sentamos na mesa para almoçar, oramos, e eu vi que ele estava bem caladinho, quietinho. Ainda eu falei para ele, a médica tinha falado: olha, na segunda-feira você traz ele para cá, porque nós vamos começar o tratamento urgente. Mas infelizmente não deu tempo. Na sexta-feira, na hora do almoço, como eu disse, nós oramos, e eu percebi ele muito caladinho. Eu perguntei para ele, e meu filho, ele tinha um sinal assim, quando ele estava muito nervoso, ele gaguejava um pouco, e ele respondeu daquela forma, gaguejando, e eu fiquei preocupado. Eu falei: filho, não tenha medo, entendeu? Confie em Deus e vai dar tudo certo. E aí nós saímos de casa, eu tinha um atendimento para fazer, a Liz também tinha que ir para o consultório. E nós andamos umas 3 quadras, ela falou para mim: Edu, ela começou a chorar. Eu falei: o que foi? Ela falou assim: Edu, o Everton não está bem. Na hora do almoço ele foi comer, ele estava muito trêmulo, ele derrubou o garfo da mão, mas ele olhou para mim assim, tipo assim, né? Não fala nada pro meu pai, mas eu tenho que te falar. Aí eu falei: não, então vamos voltar. Aí já desmarquei meus pacientes, nós voltamos, internamos ele no hospital, liguei para a médica. Mas na sexta-feira ele já foi para o isolamento. Na madrugada nós recebemos um vídeo avisando que ele estava sendo entubado, e eu tinha ido para casa tomar um banho, retornamos para lá. E durante o sábado nós ficamos o dia inteiro ali, inclusive na hora do almoço nós estávamos sentados antes da visita, e a TV Morena havia entrevistado os jovens daqui, o Ministério Jovem da nossa igreja, porque nós havíamos pedido sangue porque ele ia ser operado. E eu sei que a nossa igreja conseguiu reunir 40 jovens e foram doar sangue lá para ele. E assim, eu fiquei muito emocionado, porque a gente viu que era justamente uma época que estava faltando sangue no banco de sangue, e a gente viu que a nossa igreja aqui, ela conseguiu movimentar 40 jovens para ir lá
Eu fiquei muito feliz. A Liz falou assim, olha, é o pessoal da nossa igreja lá, tal. Tá tudo lá no banco de sangue. Eu falei, nossa, glória a Deus. Mas infelizmente, às 22 horas ele faleceu. Não teve jeito, ele entrou num quadro de septicemia e foi uma coisa, ele fez hemodiálise, e da médica é engraçado, né? Na hora que eu conversei com ela, ela falou assim, olha, ela falou com essas palavras, né? O quadro do seu filho é praticamente irreversível. Aí eu perguntei o nome dela. Eu falei, doutora, qual é o seu nome? Ela falou, Aline, não esqueça o nome. Eu falei, doutora, a senhora acredita em Deus? Ela falou, eu acredito. Eu falei, pois então eu vou orar pela senhora. Que se for a vontade dele, a senhora vai conseguir evitar. E às 20 horas as minhas irmãs pediram para subir e eu estava com aquela esperança de poder, né, poder conversar com ele novamente. E nesse dia, né, e nesse momento a minha irmã subiram, porque eram 2 pessoas só, ele estava na UTI. E a hora que elas subiram, demorou 5 minutos. A enfermeira falou assim, os pais dele, pode subir. E nós subimos encontramos as minhas irmãs no corredor da UTI. E nós vimos aquele movimento, né? O pessoal usando desfibrilador, tudo. Aí as enfermeiras perceberam, me afastaram de lá, me levaram para o outro lado. E às 22 horas ele faleceu. E aí vem todos aqueles questionamentos, né? Fala, puxa vida, o Senhor me trouxe para casa, por que isso, né? De novo, né? Eu já superei tantas coisas que aconteceram na minha vida, às vezes até a gente sabe que nós somos responsáveis, eu não culpo Deus por nada, mas a gente acredita numa segunda chance. E eu até questionei, eu falei, Senhor, na sua palavra está escrito que se houvesse um justo orando, um só, não precisava, naquela passagem que o Senhor ia destruir a cidade. Mas eu vi 40 jovens, sem falar nos outros que eu não fiquei sabendo. Será que no meio de tantas pessoas não existe um justo? Eu posso ser pecador, eu tenho muitas falhas, eu sei dos meus pecados, eu sei das minhas fraquezas, das minhas dificuldades, mas será que não existiu uma pessoa que merecia ser ouvida? E eu comecei a questionar Deus, eu falei, meu Deus, mas por que isso? E qual a razão de eu, com tantos pecados, tantas coisas erradas que eu fiz, tantas coisas que eu passei na minha vida, qual a razão de eu estar aqui hoje? Para quê? Não tem sentido para mim mais. E a gente acaba ficando revoltado, a gente acaba ficando enfraquecido na fé. Mas com o passar do tempo, eu comecei a lembrar das coisas que eu havia escutado na igreja. E eu pensei comigo, eu falei, bom, primeiro que o diabo ele é bíblico. Não existe outro lugar no mundo, nenhuma literatura, nada que tenha inventado o diabo como uma criatura da ficção. Ele é real, porque está escrito na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Assim como está escrito que quando o homem, nossos pais, Adão e Eva, caíram, a morte ia existir. Então a morte é bíblica também. A morte não é uma coisa que foi inventada pela ficção. É bíblico.
Foi Deus que inspirou os homens para falar da morte. Então, eu comecei a pensar, eu falei, poxa, todas essas coisas que são bíblicas, existe o diabo, existe a morte, existe o pecado, as promessas de Deus também, elas são reais. Eu vou sentir saudade, então eu comecei a dar um novo significado para aquele meu sentimento. Porque da revolta, eu coloquei na caixinha da saudade. A gente sente saudade, às vezes até das pessoas que estão vivas, mas que estão distantes. Mas eu pensei, essa morte não é eterna. Assim como ela existe, a vida eterna também existe. E não há outro caminho. Jesus Cristo, Ele mesmo disse, não foi um apóstolo que disse, não está escrito em lugar nenhum. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Jesus Cristo é. O caminho, é o caminho. Não tem outro, não adianta para a esquerda ou para a direita. Jesus é o caminho. Só tem uma verdade, é que está escrita na Bíblia, que Jesus vem nos ensinar. E a vida. Jesus é a vida eterna. Então aquelas pessoas que às vezes se perguntam por que acontece isso conosco. A resposta está em Jesus. É para que a gente creia. E eu pensei comigo, se o inimigo acha que eu vou desistir desse caminho, dessa verdade, dessa vida, eu acho que ele pode fazer mais. Só que Jesus está comigo, eu tenho certeza. Assim como todas as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, essa pandemia, tantas coisas que estão acontecendo nesse mundo que a gente às vezes pergunta e a vida eterna é verdadeira. As promessas de Deus são verdadeiras. Eu não tenho dúvida. E se você que está me ouvindo, me assistindo, está buscando uma resposta, a resposta está em Jesus. Se entregue, busque Jesus. Ele é nosso amigo, Ele conversa com a gente todos os dias, de todas as formas que nós imaginarmos. Hoje eu não posso enxergar nenhum dos meus irmãos, nenhuma das pessoas que eu conheço, mas eu consigo enxergar a luz que Jesus Cristo coloca na vida de cada um, para aqueles que estão nas trevas, que estão perdidos, que estão desacreditados, que acham que nós vamos encontrar o fim nesse mundo. Só depende de nós, das nossas escolhas, de você aceitá-lo como Salvador, de você aceitar Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Eu ainda tenho minhas dúvidas, mas eu não tenho medo. Hoje eu tenho a certeza de que todas as coisas que eu passei, se fosse preciso eu passar de novo, eu passaria. Porque eu tenho certeza que em breve Jesus vai voltar. E Ele vai nos buscar. E todas as suas promessas vão de se cumprir na vida de cada um de nós. Obrigado.